Ela é considerada uma das 100 mulheres mais importantes do século. Hoje vamos conversar com a escritora Rosemarie Muraro. Tudo bem, Rose? Tudo bem, querida. É um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês também. Primeira vez que eu venho a Natal. Que ótimo. Tá gostando? Adoro. Bom, antes da gente falar sobre o novo livro da Rose, que é uma delícia de ser lido, é ótimo, leitura fácil, tudo, eu quero conversar um pouquinho com você e saber um pouco mais a respeito da sua vida. Como que era, vamos voltar, né, um pouquinho lá atrás, como que era a garotinha Rosemarie? Mas a garotinha era meio cegueta, então eu estava sempre isolada. Eu acho que eu li Dostoiévski com 15 anos, Tolstói, Dostoiévski, os franceses, era uma loucura. Com 12 anos eu já sabia francês e inglês. Quando eu fui para a faculdade, fui estudar física, eu tirei o primeiro lugar. Isso era demais, né? Sinal de uma menina infeliz, né? Estudava para burro. Quando eu descobri que era uma mulher ótima, acho que já era tarde demais, eu já tinha vivido tudo isso. Depois, minha vida, eu casei, tive meus filhos, né? E depois eu comecei a militar politicamente com a Igreja Progressista nos anos 60 e comecei a militar no feminismo nos anos 70. E o interesse, então, pelo feminismo veio através Betty Friedan. Eu tinha escrito um livro. Eu fui ser editora da Vozes, que era uma editora da igreja, né? Cara, era fantástico. Ele disse, filhinha, você é uma mulher, vai escrever um livro sobre a mulher. Eu peguei, sentei, em 20 dias saiu um livro, vendeu 10 mil exemplares assim, direto. E como é que você explica o título de introdutora do feminismo no Brasil? Como é que foi por acaso, absolutamente. Eu sempre fui muito rebelde, né, em todos os sentidos. Quando eu trouxe a Betty Friedan, que era a pessoa, aliás, mais barata, a editora fazia 70 anos na época, e pintou, né? Aí, quando eu vi o país explodir debaixo das minhas mãos, eu levei o maior susto. Porque era o meio de comunicação, a igreja, o Estado, caiu tudo em cima da minha cabeça e não dela, que ela era uma gringa, né? Falava mal dos militares. Porque quem trouxe foi você. Fui eu. Então, os militares começaram a me perseguir, depois deixaram de me perseguir, porque não entenderam nada, que eu não ia para a reunião do Partido Comunista, estava junto com a igreja, um horror. E hoje você é considerada uma das 100 mulheres mais importantes do mundo, né? No século. Não, no Brasil. É sim, eu já li sobre você. Eu queria que você explicasse o porquê. Exatamente. Por que você considera isso? Eu não considero. Você analisa? Eu analiso o seguinte, que quem trouxe realmente, entre essas mulheres estão a Carmen da Silva, a própria Betty Friedan, né? A Simone de Beauvoir, a Rosa Luxemburgo, são pessoas, muitas, são pessoas que batalharam pela condição da mulher, realmente. E em 1974 estava aqui o Michel Foucault e ele brigava muito comigo, eu brigava com ele brigava comigo, mas ele dizia, uma coisa eu concordava com ele, que o movimento mais importante do fim do século XX era o movimento das mulheres, que havia de mexer e ser uma grande revolução, ele chamava de revolução molecular, porque era revolução de formiga no cotidiano, né? Você não acabava com a sociedade de classe com uma penada, você fazia aquela revolução no dia a dia, milhões e milhões de mulheres. Conclusão, hoje, nós somos hoje quase metade da força de trabalho, quer dizer, nós estamos tomando o nosso lugar no mundo público, e se a gente não começar a ler livros como esse, que explica o que é o mundo do homem, a gente vai patinar e não vai dar para entender. Não vai dar para entender. Porque é difícil competir, né? Não, ao contrário. Se você, ao invés de competir, não traz outros valores, eu acho que o mundo acaba, porque a competição masculina é a causa da destruição do mundo, né? Essa competição do matar ou morrer, se você não faz, eu faço, porque senão não ganho dinheiro, acaba acabando com o meio ambiente, acaba deixando 3/4 da humanidade na pobreza. Se você não transforma o Estado, a empresa e o sindicato e o partido político num sistema de maior democracia, maior solidariedade, que são os valores femininos mesmo, democracia é a expressão da solidariedade. A solidariedade é a expressão do cuidado pela vida, entendeu? Então a gente tem muito mais tendência para isso que os homens. Você veja, por exemplo, numa família em que a mulher tem tanto poder quanto o homem, são dois centros de poder, a criança já acha natural a solidariedade, já acha natural dois sistemas de poder. Agora, quando só o pai manda, aí que está o patriarcado na sociedade de classes, a criança já acha natural uma sociedade em que um manda e os outros obedecem. Porque tudo que a gente vive no primeiro ano de vida está impresso no nosso corpo, não é no inconsciente, não é de cabeça não, é de corpo. Então, essa mudança profunda, o Michel Foucault sabia disso, os homens, os gringos sabiam disso, que ia ser a mudança mais profunda, mais revolucionária de todos os tempos, talvez, é você voltar a possuir o mundo junto com o homem. Eu conversava uma vez com o Taiguara, aquele compositor e cantor da nossa música, e ele me dizia o seguinte, que ele morou na União Soviética há algum tempo e tal, aí ele foi conversando sobre mulher, sobre liberdade, sobre sistemas. Aí ele me disse o seguinte, que nenhum sistema resistiria enquanto as mulheres não fossem livres. Exatamente. O caminho era pela liberdade das mulheres, uma liberdade, né? Só a liberdade das mulheres traz a democracia.
Se as mulheres não forem livres, a sociedade será sempre opressiva. Livres para poder optar, né, em ser líder ou não, ou ser dependente. Livres para ensinarem a liberdade para gerações futuras também, isso, mais profundo ainda. E eu acho que o socialismo explode porque a mulher, num país socialista, embora seja oprimida ainda, ela é melhor que no Ocidente. Então, já de cedo, as crianças viam os pais e as mães com grande valor. Então, houve um momento que essas crianças já não toleraram mais o autoritarismo e rejeitaram em bloco. Eu tenho certeza que isso é devido à nova estrutura de família que saiu lá. E engraçado que é o Estado autoritário que acaba. O socialismo ainda está na cabeça de todos nós como a estrutura mais justa, né, em que você redistribui. O socialismo é democracia. Rose, falando um pouquinho aqui do seu livro, o que você quis dizer com esse título? 6 meses em que fui homem. Tem até um homem em São Paulo que me chama de senhor Murado no telefone. Mas isso daí foi que nos últimos semestres... Quero que vocês vão ver hoje por que eu fui 6 meses homem na OAB às 8 horas da noite, né? Mas eu já vou adiantando que as mulheres não sabem mesmo o que é o mundo dos homens e o homem não sabe mesmo qual é o mundo da mulher. E foi a primeira tentativa que se fez, esse livro está sendo traduzido para o inglês, né? A primeira tentativa que se fez no mundo de uma mulher com uma identidade feminina muito profunda, muito séria, que o feminismo me trouxe, é tentar analisar o mundo masculino do ponto de vista da mulher. Se você quiser o resultado, eu só faltei morrer. Cheguei a ter câncer, estou sofrendo até hoje, mas continuo lá. Mas como que foi feito isso? Me explica. Tentar ver o lado masculino através... Não. Foi o seguinte... Da ótica feminina? Isso. Em 1986, eu estava sendo expulsa pelo Vaticano da Editora Voz, porque a Igreja Conservadora tinha tomado esse bastião da Igreja Progressista. Eu trabalhava com a Igreja Progressista, que queria a democracia na Igreja. Logo depois eu me candidatei, aí eu me vi aos braços com a dimensão sagrada do poder. E nessa mesma época eu me candidatei à Constituinte, ganhei e não levei porque meus votos foram loteados, como todos nós dos movimentos sociais. Então eu fui das mais votadas, mas não cheguei a levar. Então eu vi as malhas de ferro do poder político. E na mesma época eu seduzi espiritualmente um milionário a fazer uma editora. Então veio o filho dele trabalhar comigo, ele fez, e eu vi o que era o jogo pesado do poder econômico. Então as grandes dimensões do poder, de repente eu que era uma pessoa salva, porque eu tinha um emprego, ganhava meu dinheiro, não precisava fazer essas coisas, né? De repente eu me vejo no mundo solitário da decisão, que é por definição o mundo masculino. Agora, o que eu achei lá é que eu acho que as pessoas têm que saber. E eu parto da sexualidade, como é que o homem aguenta esse mundo, que é o mundo cão, morro de pena dos homens. E como é que a nossa sexualidade é muito mais rica, né? Uma sexualidade muito mais orgástica do que a sexualidade masculina, e como é que a gente tem tudo contra nós, inclusive o nosso próprio inconsciente sabotando a nossa estada nesse mundo. Então, eu não acho que a mulher seja para estar no mundo do homem, não. Eu acho que a gente foi para lá para mudar esse mundo. Você concorda com Freud que os dois são muito diferentes, são dois mundos? Mas claro que concordo, eu achei a mesma coisa na minha pesquisa que o Freud achou, eu achei no cotidiano brasileiro, que os homens não sabem quem são as mulheres, nem as mulheres sabem quem são os homens. Aí fica cada um se projetando no outro. Por exemplo, o homem, quando a mulher larga um casamento, em geral, a mulher fica de luto um tempão, o homem fica galinhando. Ele diz assim, aquela lá é uma presa fácil porque ela largou o marido. Presa fácil é ele, a mulher fica danada da vida, ela passa um tempo de luto e tal. Um homem, por exemplo, quando ele está com uma mulher, se apaixona por outra, ele fica com as duas, porque ele não se entrega. Mulher não, né? Mulher deixa a relação antiga. Olha aí, ó. Larga a relação de uma vez e vai para o outro com toda a paixão, por causa da própria sexualidade feminina, que é totalmente diferente da sexualidade masculina. E por que tanto conflito, hein, Rose? Você tem alguma ideia? Tenho, porque durante 10 mil anos a gente não falou, a gente engoliu todos os sapos, agora que a gente está chiando é que as coisas estão aparecendo, graças ao feminismo. Será que a gente chega num ponto de equilíbrio, mesmo tendo mundos diferentes? Já. Bom, o papo está ótimo, eu só quero lembrar mais uma vez que esse livro aqui tem uma leitura fácil, é super gostoso de se ler, e quem quiser, hoje tem o lançamento, hoje à noite, né, no auditório da OAB, às 8 da noite. Isso. Parabéns pelo seu livro, Rose. Obrigada, muito obrigada, querida. Quem não puder ir, tem nas livrarias. Né? Ok. Muito obrigada pela sua presença. Você também, querida. Obrigada por você.